Glória a Deus, a paz do Senhor, meu querido, minha querida, muito boa noite. Espero que você esteja bem aí no seu lar, que você esteja tranquilo com sua família, que seu dia tenha sido produtivo, tenha sido abençoado por Deus. Eu espero que você esteja se cuidando e cuidando também da sua família, nesses momentos que mais precisamos de cuidados para a nossa saúde. Eu quero dar a paz do Senhor aqui a todos vocês, desejar a paz do Senhor e que possamos nessa noite estarmos unidos em prol da busca ainda mais pela graça e misericórdia de Deus. Amém? Que você possa ser plenamente abençoado esta noite, em nome de Jesus. Da paz do Senhor, Reginaldo, irmã Vanúbia, um abraço a todos que estão aí nos seus lares, que Deus abençoe poderosamente. Vamos nos alegrar no Senhor, amém? Eu queria aqui orar em nome de Jesus, amém? Pai amado, Todo-Poderoso, nós te louvamos, damos glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos reunidos, Senhor, agora num culto de adoração ao Senhor, Pai, aonde nós vamos falar aqui, abordar o tema da libertação das forças, das amarras do pecado. Que em nome de Jesus, o Senhor possa falar com cada irmão, cada irmã, Pai, de uma maneira especial, assim como o Senhor falou conosco, Pai, quando estávamos aqui preparando esta mensagem. Que o Senhor venha trazer, Pai, a iluminação sobre cada mente, a iluminação sobre cada vida, Pai, e que sejamos todos realmente abençoados pelo Senhor. Pai, estamos passando por momentos de incertezas, momentos de insegurança, mas a nossa vida e a nossa fé tem que estar confiante no Senhor e não nas coisas do homem nem nas coisas do mundo. Porque a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas para poderem caminhar, poderem correr sem se cansar e sem se fadigar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha a trazer ainda mais sobre nossa vida esta certeza de que com o Senhor tudo é melhor. Com o Senhor tudo fica mais tranquilo de se fazer, porque o Senhor nos conduz e nos dá as estratégias para sermos vencedores. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado e fala conosco poderosamente essa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Irmã Eunice, a paz do Senhor, Deus abençoe poderosamente. Meu querido, minha querida, é o seguinte. Nós vivemos em uma situação que tudo aquilo que vem de Deus é combatido. Tudo aquilo que vem da parte de Deus, quer seja na parte familiar, quer seja na parte emocional, é combatido pelo esse sistema mundano, pecaminoso, esse sistema que quer corromper os bons costumes, corromper a boa vivência dentro das famílias. Glória a Deus, irmã Eunice, que Deus abençoe essas duas pessoas que estão com você e que se sintam agraciadas e abençoadas por Deus. Amém? Então, tudo aquilo que vem de Deus, em nome de Deus e principalmente em nome de Jesus, é combatido e é cada vez mais colocado como uma guerra. Essa é a realidade, como uma guerra. Uma guerra ferrenha, porque o mundo não aceita as coisas que vêm de Deus, porque o que vem de Deus é tudo aquilo ao contrário que o mundo apresenta. Hoje as pessoas estão numa busca desenfreada pelo pão do dia a dia, por ter dinheiro, para ter, muitas coisas. Mas a Bíblia fala que nós não devemos correr atrás disso. Devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Devemos buscar, primeiramente, uma firmeza e uma fé em Deus, para que possamos suportar as adversidades
do dia a dia. Amém? Eu queria ler aqui com você um versículo da Palavra de Deus, que vai ser a base da nossa mensagem hoje, que se encontra em João, capítulo 8 e versículo 36. João, capítulo 8 e versículo 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu querido, minha querida, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo e eu o aceito como meu único e suficiente Salvador, cumprindo assim uma das ordenanças que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 10, a partir do versículo 9, e principalmente no versículo 10, que se no meu coração crer que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos e com minha boca confessar o nome do Senhor, serei salvo. A partir do momento que eu faço essa decisão por Cristo, então as amarras do pecado se desfazem. Tudo aquilo que me prendia a esse sistema pecaminoso, a esse sistema corrompido desse mundo, é desfeito. De acordo com a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 5, aqueles que estavam mortos em ofensas e pecados foram vivificados juntamente com Cristo. Isso é uma nova vida em Cristo. Então, quando nós falamos que os redimidos foram libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, isso significa que em Cristo os pecadores são reconciliados por Deus. Ou seja, aquilo que era anteriormente, ou seja, o ser humano, antes de se entregar a Cristo, antes de Cristo, ele era inimigo de Deus, como nós vimos terça-feira passada, né, que o pecado afastou o homem de Deus, o homem ficou um rebelde com relação a Deus. Através de Cristo, essa situação muda. É reconciliado, ou seja, é feito as pazes com Deus. Eu não mais agora travo uma guerra com Deus, não. Além de eu ser reconciliado com Deus, eu fazer as pazes com Deus, eu mudo a minha situação de antes um homem natural perdido neste mundo, e com Cristo eu sou feito filho de Deus. Quando uma pessoa é reconciliada por Deus, judeus, gentios, pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, elas são unidas pela cruz de Cristo em comunhão com Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, em nenhum lugar da Bíblia, nenhum, esconde a miséria do ser humano. A palavra de Deus, ela deixa bem clara qual é a posição do homem longe de Deus. Ele está morto em seus próprios delitos e em pecado. E nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele escreve claramente lá em Efésios, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, dizendo que vocês estavam mortos em ofensas e pecados, nas suas ofensas e pecados. Perceba que Paulo utiliza a morte para explicar a nossa alienação diante de Deus. Ele não utiliza a figura de um doente em estado grave, nem mesmo de alguém inconsciente que está em coma. Ele utiliza a figura de um cadáver, porque o pecado não deixou o homem doente. Na realidade, o pecado matou o homem diante de Deus. A morte é o estado mais miserável que o homem conhece. Um morto não pode fazer coisa alguma. A Bíblia fala, lá em Salmos, que quando desce a cova, o louvor se acaba. Lá em Provérbios, Eclesiastes diz isso, o louvor se acaba. Não tem mais som da garganta, não tem mais nenhuma participação com este mundo.
Um morto não pode fazer coisa alguma. Ele não reage a nada. As pessoas vão prestar homenagens a ele, choram sobre seu caixão, prometem sentir sua falta, mas aquele morto não vai se compadecer. Não vai descer uma lágrima. Não vai expressar uma emoção. Um morto não se emociona com as mensagens, com as homenagens que lhe são prestadas, e nem com o choro das pessoas que estão ao seu redor. Não pode fazer mais nada. Um morto também não se importa onde será enterrado. Né? Não tem como escolher. Enquanto a pessoa está viva, a pessoa pode até chegar para a família, para os amigos, e exigir algo nesse sentido. Olha, eu quero ser enterrado em tal lugar, quero ser enterrado dessa maneira, quero ser enterrado assim, assado. Mas depois que morre, vai depender de alguém para que faça valer a sua vontade. Mas se a sua vontade não for respeitada, ele nem mesmo terá como reclamar. Está vendo como é a situação miserável de um morto? Assim é um homem que está longe de Deus, longe de Cristo. Além disso, depois que a pessoa está morta, depois que o homem está morto, até mesmo as pessoas que mais o amavam são incapazes de permanecer. São incapazes de suportar ficar do seu lado. A pessoa pode lhe amar demais. Uma mãe pode amar o filho. Olha, acho que não existe na terra um amor maior do que um amor de uma mãe por um filho. Acho que não existe. Mas se o filho morre e fica lá, morto, depois de um tempo, nem a mãe suporta ficar do seu lado. Sabe por quê? Porque ele começa a apodrecer, começa a feder, é insuportável. Ô, dona Vera Paz, é insuportável o cheiro de um cadáver. Eu sei como é, eu já vivenciei isso. Eu já encontrei cadáveres e eu sei como é podre, já em estado de decomposição. Sabe? Os entes queridos não queriam que ele tivesse partido, que a pessoa tivesse partida. Mas se uma pessoa parte, ou seja, morre, então o seu corpo tem que ser logo sepultado, porque senão vai apodrecer e ninguém vai ficar perto. Essa é a morte física. E essa morte física, ela serve para explicar a morte espiritual. Essa é a mais complicada. Como eu disse, um homem natural, o ser humano em pecado, se não está com a vida em Cristo, ele é um cadáver diante de Deus. Incapaz de esboçar qualquer reação para a sua própria salvação. Ele pode fazer o bem natural, como ser um bom pai, ser um bom marido, um bom filho. Ele pode até se comprometer com obras de caridade, dar esmolas. Mas o ser humano, por si próprio, ele é incapaz de fazer o bem espiritual. Por suas próprias forças e qualidades, Pai do Senhor Valéria, o ser humano é incapaz de amar aquilo que agrada a Deus. Ou mesmo de crer em Cristo e receber a mensagem do Evangelho. Eu conheço muita gente assim, irmãos. Eu não me engano, eu não roubo, eu não me drogo, eu sou uma boa pessoa. Por que eu tenho que aceitar Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque uma coisa é você fazer uma coisa física para os outros. Outra coisa é você ter uma comunhão e uma identidade cristã. Por mais que a pessoa possa fazer coisas boas, nada do que ele faz está fundamentado no propósito de agradar e glorificar a Deus em obediência à sua lei. O homem pode fazer obras, mas por si só, o bem espiritual ele não pode fazer. Por quê? Porque a vida dele, se não estiver em Cristo,
ele não vai ter algo que é primordial para uma pessoa agradar a Deus. É estar cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só pode habitar em uma pessoa se a pessoa estiver limpa. E a pessoa como é que fica limpa? Quando entrega a sua vida a Cristo. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 João que o sangue de Jesus é que purifica de todo pecado, de todo mal. É o sangue de Cristo. E só pode receber o sangue de Cristo, só pode ser lavado pelo sangue de Cristo aqueles que o recebem, que o aceitam como o único e suficiente Salvador. Amém? Além de morto, o homem natural, ele é um criminoso, é um delinquente espiritual. Ele não vai morrer, se ele morrer, ele não vai morrer como herói. Ele vai morrer como um transgressor espiritual. E a causa da morte são os pecados e os delitos que ele tem. Por isso que o apóstolo Paulo fala das nossas ofensas e dos nossos pecados. Para tanto, ele aplica duas palavras gregas que são bastante interessantes. É até interessante estar estudando sobre isso. A primeira palavra grega, traduzida por ofensa ou delito, é do grego paraptoma, que significa basicamente transgressão, ou seja, um desvio do caminho da justiça. A segunda palavra traduzida por pecado, lá no grego, é amártia, que significa errar o alvo. Num sentido de um erro deliberado, um erro que eu quero fazer, uma quebra intencional da lei de Deus. Então, ofensa e pecado, se eu for juntar pela definição grega, é eu me desviar do caminho da justiça, sabe? No sentido de que eu quero quebrar de modo intencional os mandamentos de Deus. Isso me torna uma pessoa criminosa, espiritualmente falando, diante de Deus. Eu sou um transgressor. Eu quebrei uma lei. Eu transgredi uma lei. Assim como uma pessoa que mata outra pessoa, por exemplo, um assassino, ele é um transgressor da lei. Ele vai pagar por isso. Assim sou eu, espiritualmente falando. Se eu transgredir a lei de Deus, eu vou ter uma pena. Mas poucas pessoas pensam em cumprir essa pena. Poucas. Por isso, o apóstolo Paulo completa dizendo que anteriormente nós andávamos no curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Nós fazíamos a vontade pecaminosa da nossa carne. Nossos pensamentos eram perversos e, por natureza, éramos filhos da ira. Nesse ponto, a parte de Cristo, ou seja, separado de Cristo, não sobra ninguém. De maneira nenhuma. Todos são merecedores da ira de Deus e da indignação permanente contra aqueles que transgridem a lei. Se eu não estiver em Cristo, meu irmão, minha irmã, eu sou um forte candidato a experimentar o cálice da ira de Deus. Se mais pastor, mas só tem coisa ruim aí, nessa mensagem? Isso não. Sabe por quê? Porque quando eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, essa é a boa notícia. Eu não sou mais um morto espiritual. Eu sou vivificado. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreve o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Definitivamente, meu irmão, minha irmã, há muito significado nesse mais Deus. Todo o nosso destino eterno depende desse mas Deus. Nós estávamos mortos, mas Deus. Éramos criminosos, mas Deus. Merecíamos o inferno,
mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Isso porque o Deus que é perfeitamente santo, perfeitamente justo, também é perfeito em misericórdia e em amor. Então, pela riqueza de sua misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala que Deus nos vivificou, ele está se referindo ao novo nascimento. Uma obra exclusiva realizada por Deus. O novo nascimento, meu irmão, minha irmã, a salvação, como eu já falei anteriormente e continuo falando, é um ato único e exclusivo de Deus. Não depende do ser humano. Até porque o ser humano, pela sua vontade pecaminosa, não aceita isso. Mas pela atuação de Deus, pela operação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós temos em nós a oportunidade de ser realizada esta magnífica obra de Deus. Sabe? Nascer de novo é ser gerado de Deus. João, no capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então, quando eu aceito esse novo nascimento, eu estou sendo gerado por Deus. Gerado pela ação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Além disso, é notável que o apóstolo Paulo diga que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Isso significa que o poder que operou na ressurreição de Jesus é o mesmo poder que também nos ressuscitou da morte espiritual. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, tudo isso, é claro, não se dá, preste bem atenção, não se dá pelas obras e méritos do ser humano. Tudo isso se dá pela graça mediante a fé. Pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E fé não se explica, fé se vive. E uma fé atuante, ela é fé feita com obras. Eu faço as obras porque em mim está a fé em Jesus Cristo. Por isso que nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, seres humanos, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não faço caridade para ser salvo. Eu não faço caridade para ter o favor de Deus. Eu faço caridade porque eu sou salvo. Eu faço as boas obras porque eu já alcancei o favor de Deus. Aleluia. E aí, alguém pode perguntar, qual é o propósito, então, de tamanha obra de redenção? Qual o propósito dessa obra de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário? Primeiro, o propósito básico de todas as coisas, incluindo nossa redenção, é a glória de Deus.
é a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O texto bíblico diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós somos salvos para a glória de Deus. A nossa salvação é a revelação suprema da suprema riqueza da graça divina por toda a eternidade. Os salvos são troféus conquistados por Cristo, que serão exibidos para sempre no novo céu e na nova terra. Aleluia. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito, em segundo lugar, o propósito dessa obra de redenção é para que andemos em novidade de vida. Sim, fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo explica, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. A palavra feitura traduz o grego poema, que significa uma obra que foi feita. E é a base da palavra poema. Então nós aprendemos aqui a maravilhosa lição de que fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E isso significa que de cadáveres que éramos, Deus nos fez belos poemas. De filhos da ira, fomos feitos obras de arte. Aleluia! Louvado seja Deus! Portanto, é esperado dos filhos de Deus, daqueles que aceitaram e vivem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que andem nas boas obras que o próprio Deus preparou de antemão. Aqui nós vemos a harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Foi Deus quem preparou as boas obras, mas é nossa responsabilidade andar nelas. As boas obras são resultado da salvação e não a causa dela. Como eu disse, eu faço as boas obras não para que eu seja salvo, mas eu faço as boas obras porque eu fui salvo. Mas porque fomos feitos novas criaturas em Cristo, agora somos habilitados pela ação do Espírito Santo a andar nessas boas obras e amar aquilo que agrada a Deus. Outrora éramos desobedientes, mas agora, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, nós desejamos agora os propósitos de Deus. Desejamos agora andar com Deus. Desejamos agora que essa palavra aqui, palavra da vida, ela seja realmente, como o salmista disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu desejo viver uma vida plena em Deus. Sabe? Buscando e continuando a buscar o conhecimento em Deus. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, meu irmão, minha irmã, assim como eu, muitos de vocês veio do mundo. Eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador já com 31 anos de idade. Esse ano eu faço 20 anos de evangelho. Vou fazer 51. Não parece, mas vou fazer 51 anos de idade. Né? Esse rostinho de 40 engana muito, mas vou fazer 51 anos de idade.
E eu sei muito bem o que era uma vida no mundo e o que agora é uma vida com Deus. Então, o que eu vivi no mundo não se compara ao que eu estou vivendo em Cristo. Não se compara. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi ter aceitado ao chamado de Deus e ter entregado, né, toda a minha vida. Ter entregue toda a minha vida. Todo o meu ser nas mãos de Deus. Deixando que o Espírito Santo me conduza. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Perfeito só Jesus. Mas eu procuro andar em perfeição. Procuro andar em santidade. Tenho meus pecados? Tenho. Nós cometemos pecados todos os dias. Mas não corro atrás mais deles. São eventuais. E isso eu tenho agora um consolo. Porque se eu confessar os meus pecados diante de Jesus Cristo, Ele vai me perdoar. Logicamente, se eu não cometê-los de novo. O arrependimento é isso. É eu ter feito uma coisa que não era do agrado de Deus e eu não fazer mais. Eu me arrependi e não fazer mais. Isso é arrependimento. Porque se eu vou e se eu volto, eu não tive arrependimento. Eu tive remorso. E infelizmente é que muitas pessoas têm. Eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de fazer isso, vou parar de... E voltam. Não teve arrependimento. Teve o remorso. Amém? Então, uma vida plena com Deus é maravilhosa. Eu não me arrependo. Não me arrependo. É difícil? É. Porque o sistema desse mundo, ele é cruel. O sistema desse mundo, ele é muito forte. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo, que está comigo, é muito mais poderoso, é muito mais forte do que o que está neste mundo. E vale a pena estar em Cristo. Vale a pena ser guiado pelo Espírito de Deus. Vale muito a pena. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Vocês que estão comigo desde o começo, aqui neste culto, que vocês sejam ricamente abençoados. Que Deus possa trazer sobre a vida de vocês graça e misericórdia. Que vocês que acompanharam aí, junto com a irmã Eunice, os amigos dela, não sei quem são, mas que vocês tenham uma certeza. Estar com a vida em Deus não tem preço. Não tem preço. Sabe por quê? Porque vivemos uma paz que o mundo não entende. Pode estar vindo o que vier. Pode estar vindo a dificuldade que vier. Mas eu vou manter a minha tranquilidade. Eu vou manter a minha serenidade. Porque em mim está a paz de Deus. Isso não tem preço. Isso o mundo não pode me dar. E para o mundo eu não vou mais. Em nome de Jesus. Debaixo do sangue de Cristo. Porque o mundo não tem o que me oferecer. Deus tem muito mais. Muito mais. Amém? Então eu te digo, meu irmão, minha irmã, vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor. Vale a pena perseverar. Amém? Então que Deus te abençoe e Deus te guarde. Daqui a pouco eu vou estar dando uma olhada nos decretos aí do governador, que foi que ele decidiu. Estava ao vivo no Facebook enquanto estávamos aqui. E qualquer novidade eu passo para a igreja, amém? E essa ministração vai estar também lá no YouTube, certo? No nosso canal lá, dê um pulinho lá Antônio Lima Neto, veja lá, amém? Curta nossos vídeos, compartilhe, se inscreva. Tem um bocado de vídeo bacana, que traz uma mensagem bacana da parte de Deus para alegar o nosso coração, tá certo? No mais, beijo no coração, uma feliz Páscoa para todo mundo. E a Páscoa maior não é do coelhinho da Páscoa e nem do ovo de chocolate. A Páscoa verdadeira é a libertação que Cristo nos concede através da sua vida. Amém? Beijo no coração, paz do Senhor, e tenha um final de semana ricamente abençoado. Amém? Deus te abençoe
Deus te guarde, Deus te proteja. Deus derrame sobre a tua casa, sobre a tua família, paz, amor, tranquilidade, alegria, sabe, longanimidade, benignidade, enfim, o fruto do Espírito sejam derramados sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, desde agora e para sempre. E quem crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe, fique com Deus, lembre-se sempre, Deus é contigo.